Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. Boa aula! Olá, camarada vestibulando! Estamos na nossa aula de 118, número 118. Hoje é para trabalhar uma habilidade muito interessante do Enem, então vamos lá, a habilidade número 28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico e geográfico. O que o Enem quer é que você saiba fazer a relação entre as tecnologias e os impactos que elas vão proporcionar nas diferentes sociedades e ambientes, em contextos históricos diferentes. Isso é interessante, então vamos lá. O que eu escolhi para vocês? Trabalhar dois contextos históricos diferentes e os impactos, né, dessas tecnologias. Eu peguei primeiro o século XVIII e depois a virada do século XIX para o século XX. Então, um exemplo que vem na sua cabeça imediatamente, vou voltar aqui. Quando você pensa assim, relacionar o uso de tecnologias com impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos, claro que você vai pensar em Revolução Industrial. Sem dúvida nenhuma, é o maior impacto, não é, socioambiental que nós temos conhecimento, não é, é a Revolução Industrial que vai acontecer na segunda metade do século XVIII, na Grã-Bretanha. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, a primeira Revolução Industrial, e eu dei uma definição. Eu coloquei ali que seria um processo de inovações no sistema produtivo a partir da substituição da manufatura pela maquinofatura, ao longo da segunda metade do século XVIII. Existem diversas outras definições de Revolução Industrial. Você, por exemplo, pode falar que é a gradual substituição do homem pela máquina. Essa gradual substituição do homem pela máquina continua existindo até os dias de hoje, né? Ou você pode colocar que ela seria a introdução da máquina no processo produtivo. Que a partir da introdução da máquina no processo produtivo, ela passa a ser a protagonista desse processo produtivo e não mais o homem, né? Então, são algumas definições que você pode utilizar sem problema nenhum. Agora, o que o Enem pede para a gente são os impactos dessa introdução da máquina no meio produtivo, dessa transformação da manufatura em maquinofatura, dessa substituição gradual do homem pela máquina no ambiente social e ambiental. Então, eu coloquei aqui uma pequena gravura, né, de uma manufatura inglesa que já está, né, vivendo o processo dessa Revolução Industrial. E agora, eu quero falar com os senhores que, a partir da Revolução Industrial, algumas alterações socioambientais vão ser marcantes na Inglaterra ou na Grã-Bretanha como um todo, a partir desse final do século XVIII. Então, a primeira seria o desenvolvimento dos meios de transporte. Quando nós pensamos em meios de transporte, na primeira Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, nós vamos lembrar da ferrovia, né? Então, a ferrovia seria um exemplo clássico de primeira Revolução Industrial. A Inglaterra vai ser cortada pelos trilhos e é óbvio que você está olhando a imagem e você está vendo o impacto ambiental. A partir dessa Revolução Industrial, você tem uma degradação muito grande do meio ambiente. Gente, vamos pensar que matéria-prima para a primeira Revolução Industrial é carvão e ferro. O ferro para fazer as máquinas, e aí você vai promover a mineração, destruindo o ambiente. E o carvão para aquecer o vapor, porque a energia era energia a vapor. E você vai destruir, né, o ar daquelas cidades industriais. Tanto que aquelas cidades industriais nós vamos chamar de Black England, e até hoje você chama. Manchester, Birmingham, né, Liverpool, é Inglaterra negra. A negritude dessa fumaça que sai das chaminés das fábricas da primeira Revolução Industrial. E não só das chaminés, mas também das ferrovias, né? Então, o desenvolvimento dos meios de transporte é um exemplo, né? Você vai estar encurtando as distâncias, além de encurtando as distâncias, promovendo uma agressão maior ao meio ambiente. Agora,
não podemos esquecer, então coloquei aqui embaixo, degradação ambiental, para que vocês não deixem de anotar esse ponto, que é um ponto importante. Agora, se a gente já falou de impacto ambiental, é importante demais nós lembrarmos do impacto social. A maior parte dos historiadores que interpreta a Revolução Industrial, eles utilizam Karl Marx, né? E quando Marx vai analisar a Revolução Industrial, ele diz que é o maior impacto que já aconteceu na história da humanidade, né? Ele vai fazer um drama e ele afirma o seguinte, que a partir dessa Revolução Industrial, você tem na sociedade inglesa uma bipolarização social. Existem duas classes sociais a partir de então na Inglaterra. De um lado, aí à sua esquerda, nós temos aqueles que vão vender a sua força de trabalho, seria o proletariado, e à sua direita, aqueles que são os detentores do capital para comprar os meios de produção, a burguesia. Quando eu falo de bipolarização social, eu estou falando de uma oposição entre burguesia e o proletariado. Essa burguesia consegue os seus lucros, consegue o dinheiro a partir da exploração da força de trabalho, o que o próprio Marx chama de mais-valia. É claro que essa mais-valia, com a Revolução Industrial, com o advento do relógio e do tempo, aumenta demais sobre esse trabalhador. E é claro que esse trabalhador vai protestar, né? Você tem na charge, e aí dá uma olhada mais uma vez, né? Uma forma de oposição, aqui a charge está mostrando o burguês receoso e os trabalhadores descontentes com tamanha exploração da sua força de trabalho, e lá atrás está assim, Workmen's Union. Union seria a primeira forma, o unionismo é o esboço do que hoje a gente conhece como, né, o sindicalismo. E outras foram as formas de protesto desses trabalhadores. Eu coloquei aqui que essa exploração da força de trabalho vai ter algum tipo de reação dos trabalhadores. Uma delas, né, que é muito conhecida nos primórdios da Revolução Industrial, foi aquela em que os trabalhadores vão utilizar a tática de sair quebrando as máquinas como uma forma de forçar os seus empregadores a melhorarem as suas condições de trabalho, melhorarem os seus salários, é o ludismo, né? Então, o ludismo ele tem duas grandes ondas. Na década de 1790, mais precisamente entre 1792 e 1796, e a segunda grande onda na década de 1810, entre 1813 e 1816. São as duas grandes ondas ludistas. Esses trabalhadores, né, não vão ser bem-sucedidos, primeiro porque eles percebem que o processo de introdução da máquina no meio produtivo é irreversível, né? Essa máquina vai continuar presente na produção e, principalmente, né, o governo inglês cria o Frame Breaking Act, executando, condenando à morte todos os trabalhadores que fossem presos por quebrar máquinas. O movimento ludista vai ser exterminado, acaba, e na década de 1830 a 40 surge um outro grande movimento, que é o chamado cartismo. No cartismo, os trabalhadores vão fazer cartas para o parlamento exigindo mudanças, como a limitação do proibição do trabalho infantil, a limitação da jornada de trabalho, ou mesmo uma maior representação política dos trabalhadores. Os trabalhadores eles queriam ser representados no parlamento inglês. Eles diziam que queriam o voto universal, ou mesmo, né, que eles pudessem ter representantes no parlamento. E para isso, esses representantes tinham que receber um salário. As primeiras leis trabalhistas surgiram na Inglaterra na década de 1840, claro, como um resultado desse processo de luta dos trabalhadores pelos seus direitos. Então, eu falei com vocês ao longo desses minutinhos dos principais impactos socioambientais da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, que é o nosso próximo tema, então a segunda Revolução Industrial, que acontece a partir da segunda metade do século XIX, ela é vista como um aperfeiçoamento da primeira Revolução Industrial. Então, um aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias da primeira Revolução Industrial. Foram tantas as transformações que os principais analistas falam, olha, existe uma nova Revolução Industrial, com novas características.
E a primeira dessas características é a existência de novos protagonistas. Novos países fazendo essa revolução industrial. Então, quais são esses novos protagonistas? Na Europa, para além da Grã-Bretanha, você pode assinalar a França, você pode falar da Prússia, que logo, logo vai se tornar Império Alemão. Agora, fora da Europa, nós também temos protagonistas. Fora da Europa, eu tenho os Estados Unidos e o Japão fazendo a segunda revolução industrial. Para além desses novos protagonistas, você tem a criação do chamado capital financeiro. Caros vestibulandos, para as empresas acompanharem as inovações tecnológicas proporcionadas por essa revolução industrial, que vai apresentar a indústria química, a indústria siderúrgica, a indústria automobilística, para acompanhar essas transformações era necessário capital, dinheiro. E é por isso que grandes industriais vão pedir dinheiro emprestado para bancos, vão vender parte das suas indústrias para os bancos, ou vender completamente as suas indústrias para os bancos. Qualquer forma de associação entre o capital bancário e o capital industrial, nós chamamos de capital financeiro. E essas empresas, essas indústrias que fazem bem essa união entre o capital bancário e o capital industrial, saem na frente no mercado. Conseguem novas tecnologias, conseguem articular novas formas de produção e têm um produto cada vez mais superior. E a tendência é elas acabarem com as suas concorrentes, dominarem o mercado, se tornarem hegemônicas. E é aí que nós temos mais uma terceira inovação no capitalismo, que é o capitalismo monopolista. A tendência é que uma empresa domine o mercado. Nós vamos ter uma grande indústria dominando o setor do mercado. É o capitalismo monopolista. Acaba aquele capitalismo livre concorrencial, característico da primeira revolução industrial, e agora nós temos o capitalismo monopolista. Esse capitalismo monopolista gera uma crise. A primeira grande crise do capitalismo acontece em 1873. A tendência dessas empresas era produzir cada vez mais, porque elas estavam conseguindo mais mercado. Mas chega um momento que elas têm todo o mercado em suas mãos e continuam produzindo muito. A primeira grande crise de superprodução e subconsumo do capitalismo vai de 1873 até 1876, né? E qual é a solução encontrada por essas empresas para continuarem crescendo? Segundo a interpretação mais utilizada, essas empresas precisavam de 3 pontinhos básicos que eu anotei para vocês. Essas empresas precisam de matéria-prima e mão de obra mais barata, assim como ampliar o seu mercado consumidor. Matéria-prima mais barata na Europa é difícil porque essas fontes estavam esgotadas. Mão de obra mais barata na Europa também é muito difícil, porque nesse momento os trabalhadores já têm sindicatos, ideologia comunista, anarquista, não é fácil baratear essa mão de obra. E o mercado consumidor europeu está tomado pelas grandes indústrias monopolistas. O que fazer? Qual a solução? A solução seria buscar outros mercados, fora do continente europeu. A solução seria abocanhar, literalmente, no caso da Fracharge, o mundo. A solução seria buscar mercados na África, na Ásia, na América. A solução é fazer o imperialismo. A partir de então, nós falamos que nós temos um impacto da segunda revolução industrial chegando ao mundo inteiro. Você tem degradação do meio ambiente, não só na Europa, mas na América, na África e na Ásia. Eu tenho uma exploração da força de trabalho, não só na Europa, mas também na América, na África e na Ásia. Ou seja, o impacto passa a ser o impacto global da segunda revolução industrial com o advento do imperialismo.
Então, nós trabalhamos aqui a habilidade. Trabalhamos dois momentos históricos completamente distintos e como a tecnologia vai ser importante para que você tenha um impacto e alterações nessas sociedades. Abraços, tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 118. Bom estudo e até a próxima aula!